Provavelmente você já ouviu falar em Charles Miller, um simpático bigodudo, filho de pai escocês e mãe brasileira com ascendência inglesa. Conhecido como pai do futebol brasileiro, ele é também o responsável pelo primeiro torneio paulista. Ao retornar da Inglaterra, onde estudou e descobriu o esporte, Charles introduziu as regras do futebol no Brasil. Já em 1901, foi fundada a LPF, Liga Paulista de Futebol, mais precisamente na data de 14 de dezembro. De início, ela abrigava apenas 5 times, sendo eles São Paulo Athletic Club, Internacional, Mackenzie, Germânia e Paulistano. Todos clubes ligados à elite paulistana, já que nos primórdios o futebol era um esporte para rico. Se você já viu imagens da época, deve ter percebido que as equipes eram formadas apenas por rapazes brancos e os torcedores usavam vestimentas pouco usuais nos dias de hoje, como chapéus, ternos e paletós. Bom, mês de dezembro, fim de ano, ou seja, a primeira edição do campeonato ficou para 1902 e os participantes foram os 5 clubes fundadores. Havia também aquela preocupação elitista de valorizar o espetáculo, apresentar os jogadores como destaques da sociedade e tudo mais. Entre maio e outubro, o campeonato foi realizado com uma fórmula de disputa bem simples. Os 5 times se enfrentavam em jogos de ida e volta com 2 pontos para o vencedor e 1 para cada em caso de empate. Ao final, a equipe com maior pontuação seria campeã, o famoso pontos corridos. Um detalhe importante: havendo empate na pontuação final, o título seria disputado em um jogo extra, aquela final que a gente tanto gosta. Caso esse jogo extra terminasse empatado, iria para a prorrogação, de no máximo 30 minutos, e persistindo o empate, seria marcada uma nova partida. A curiosidade é que naquela época, as partidas ainda não tinham duração de 90 minutos. Os jogos eram disputados em 2 tempos de 40, totalizando 80 minutos. Na disputa, cada time tinha sua identidade. O paulistano, embora o mais elitista dos participantes, abrigava apenas atletas brasileiros, reforçando o seu caráter nacionalista. São Paulo Athletic e Germânia eram representantes das colônias inglesa e alemã. O Mackenzie defendia os valores de uma instituição de ensino dos Estados Unidos. Subordinada à Igreja Presbiteriana e à Universidade de Nova York, seus jogadores eram estudantes brasileiros ou filhos de imigrantes. Já o Internacional era o clube mais democrático entre os participantes. Estava aberto a todas as origens, contando com brasileiros, alemães e ingleses. O primeiro jogo da história do Paulistão foi Mackenzie e Germânia, tendo terminado em 2-1 para Mackenzie. O primeiro gol marcado teve autoria de Mário Epingaus. Coube ao campo do Parque Antártica Paulista a honra de sediar esse confronto. Lembrando que naquela época não existia Palmeiras e nem Palestra Itália. E ninguém poderia imaginar que atualmente o mesmo local seria ocupado pelo Allianz Parque, com sua moderníssima estrutura. Os outros palcos do campeonato foram os campos do São Paulo Athletic, que, aliás, nada tem a ver com o atual São Paulo Futebol Clube, e o Velódromo de São Paulo, pertencente ao Paulistano, e ambos situados na Rua da Consolação. A taça do campeonato foi nomeada como Antônio Casemiro da Costa, um dos fundadores da Liga Paulista e diretor do Esporte Clube Internacional, tendo sido também o primeiro árbitro de futebol em terras brasileiras. Porém, não podemos precisar se foi pioneiro a ter sua mãe exaltada por torcedores. Houve uma chuva de gols nessa primeira edição, tendo sido anotados 60 tentos em 21 jogos, uma média de 2,86 por partida, fazendo a alegria da alta sociedade paulista. O artilheiro foi o nosso herói de bigode felpudo, com um incrível faro de gol. Charles Miller balançou as redes 10 vezes. São Paulo Athletic e Paulistano empataram em número de pontos, 12 cada. E isso resultou em um jogo extra, conforme regulamento já descrito anteriormente. No dia 25 de outubro de 1902, tivemos a primeira final do Campeonato Paulista de Futebol. Embora muito provavelmente os nossos guerreiros aristocratas nem soubessem naquele momento o peso dessa palavra. O árbitro José Egídio de Souza Aranha foi o responsável pelo apito
e viu Charles Miller decidir o campeonato a favor do São Paulo Athletic, marcando 2 gols. Álvaro Rocha ainda descontou para o paulistano. Terminava assim o primeiro campeonato de futebol disputado no país, que futuramente se tornaria o maior vencedor do esporte. E São Paulo mostrava todo o seu potencial, se colocando também como vanguarda esportiva no território nacional. Se você gostou desse vídeo, curta o canal, ative o sininho, recomende para os amigos e nos visite outras vezes. Não faltarão histórias, curiosidades e ótimos motivos para você nos acompanhar.